Agora sim. Shalom, irmãos. Nesta noite, mais uma vez estamos reunidos para glorificar Yahuwah através de um culto de adoração ao Eterno, Criador dos céus e da terra, e que nos deu normas para vivermos neste mundo como filhos amados do Eterno. Queremos agradecer por tudo e queremos que todos recebam em seus corações com alegria e com ânimo pronto de adorá-lo na beleza da sua santidade. Esteja conosco, pois, e com os amados irmãos, quer de perto, quer de longe, somando conosco em adoração àquele que tudo fez e a quem tudo devemos. Aleluia. Shalom, irmãos. O título da nossa live hoje, nosso culto de adoração ao Eterno, é Lembra-te do sábado para o santificar. Não esqueçam dos seus mandamentos na jornada que temos que enfrentar neste mundo. Esse versículo está em Êxodo 20, do 8 até o 11. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado de Yahuwah teu Elohim. Nele não farás coisa alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez Yahuwah o céu e a terra. E no 7º dia descansou de toda a obra que fizera. De toda a obra que fizera. De sorte que portanto, abençoou Yahuwah o dia do sábado e o santificou. Antes do meu esposo comentar, eu quero só dizer uma coisa para todos. A hora que nós estamos vivendo é hora de nos vestirmos de saco. Despojarmos de toda vaidade, de todo orgulho e toda e qualquer presunção. Porque o mundo jaz no maligno. E a ira de Yahuwah se acenderá para destruir os ímpios, todos aqueles que não obedecem à palavra. Então está na hora de nós nos humilharmos e clamarmos ao Altíssimo e Soberano Yahuwah. É hora de techuvá. É hora de arrependimento por toda a palavra de Yahuwah que deixamos de cumprir. É hora de voltarmos à raiz hebraica e sabermos, conhecermos o poço em que fomos cavados. Isaías 51. Isaías 51. Ouvi-me vós, os que seguis a justiça, os que buscais a Yahuwah. Olhai para a rocha donde fostes cortados, e para a caverna do poço donde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ela só, porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Então é hora de nós lembrarmos o poço
em que fomos cavados. É hora de voltarmos à raiz hebraica e lembrarmos que a bênção foi dada ao servo de Yahweh, Abraão, e nele foi formado o povo, a nação eleita. Isso tem que ficar bem claro. Amados, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, como está em Romanos. E não fique somente nisso, mas vá ouvir, ler e meditar em Tiago 1,4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. É necessidade de sermos completos na plena obediência da palavra de Yahweh. Ele nos deu os mandamentos. E o destaque do princípio já é o Santo Shabat, que comemoramos ao pôr do sol da sexta-feira e vamos até o pôr do sol do sábado, de uma tarde a outra tarde, conforme está em Levíticos 23:32. Amém. É a Torá, irmão. É a Torá que nos edifica, nos exorta, nos ensina e fala conosco lá no fundo do nosso coração, para que não esqueçamos da plena obediência da palavra. O sábado não é nosso, mas o sábado é de Yahweh. Amém. E ele disse isso na sua palavra, Gênesis 2, do versículo 1 até o 3. Assim, os céus e a terra, Shamaim, né? E todo o seu exército foram acabados. E havendo Yahweh acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Yahweh o dia 7º. E o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Então, alguns dizem assim, não, mas a lei foi dada para... Foi lei de Moisés. Então, nós queremos dizer que aqui está escrito que Yahweh abençoou, é o sábado da criação. E santificou. E é o sábado da criação, é a coroa da criação. É o 7º dia. Antes dele dar lá no Monte Sinai, lá ele estava documentando, estava dando o decreto dos 10 mandamentos, o decreto dos seus mandamentos. E dentre eles, o 4º, onde nos fala expressamente do Santo Shabat. Sim. Todos os dias da semana é numeral. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia. Mas quando chega no 7º, é o Shabat. Sim. É o único dia que tinha nome expresso, descanso. Sábado quer dizer descanso. Lembro como hoje, como estávamos no Evangelho Antigo, não no Evangelho Antigo, mas no Evangelho da Terra, estávamos em uma plena, porque eu também já pertencia a esse grupo, eu já fui da lei dominical, eu guardava o domingo. E lá em plena escola dominical, o professor, que era um homem muito sábio, e era professor, o nome dele, professor Manuel, homem de grande envergadura intelectual em Londrina e membro da primeira igreja batista de Londrina. Não, de Londrina. Ele era inspetor de ensino, professor
de todos os colégios de lá, e ele estava ministrando sobre os mandamentos. E ele ansioso para que uma pessoa chegasse daqui a pouco, quando está bem no finalzinho. Uma senhora que era professora de música, e ela era de origem russa, e ela adentrou aonde nós estávamos estudando. E ele, eufórico, perguntou para ela assim: lá no país, na Rússia, o que quer dizer sábado? E ela prontamente respondeu a ele. Que decepção eu notei no rosto dele quando ela falou assim: descanso, na língua russa. Amados, não esqueça desse detalhe. O hebraico nunca falha nos adjetivos. E o adjetivo do sábado, e o fim princípio é descanso de todas as mazelas do trabalho. E nós temos um dia inteiro. Tivemos a noite e o dia para santificarmos este santo dia que Ele destinou para todos nós. Bem, o Gênesis 2 fala o sétimo dia. E aí alguém diz, então, eu posso fazer o do sétimo dia qualquer dia da semana. Não. Mas no versículo 10, desde o 20, ele deixa bem claro. O sétimo dia é o sábado. O sétimo dia é o sábado. Não é outro dia que você fala, não, eu vou fazer da terça-feira. De segunda em segunda. Não. De terça em terça, de quarta em quarta, não. O propósito de Yahuwá, ele disse textualmente, se não me engano, no profeta Jeremias: eu sou Yahuwá, que não mudo. Não mudo. Não mudo. Por isso vós não sois consumidos. O Êxodo 31, versículo 12, 18 diz assim: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as 2 tábuas de pedra do testemunho. Testemunho é lei, é conserto. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Yahuwá. Então, foi o dedo de Deus. Aí você diz, mas Yahuwá não é espírito? Deus não é espírito? Mas ele já tinha o seu corpo planejado. Não, ele já tinha o corpo. Porque a primeira criação, ele já tinha quem o seu corpo. O seu dedo. O seu dedo, o dedo de Deus escreveu. Então, o dedo de Yahuwá escreveu. E agora nós queremos ler uns versículos antes, para ficar bem claro, quando você ler o Êxodo 31, do versículo 12 até o 17, e meu esposo vai explicar bem explicadinho isso, olha só. Porque muita gente faz confusão aqui para não guardar o Shabat. O texto diz que é para os filhos de Israel. Sim, nós vamos comentar isso. É mesmo, é para os filhos de Israel. Vamos ler. E falou Yahuwá a Moshe, dizendo: tu, pois, fala aos Binei de Israel, aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus Shabaton. Por quê? Porquanto isto é um sinal entre mim e nas vossas gerações. Entre mim, Yahuwá, e as vossas gerações do povo. Portanto, guardareis o sábado, o Shabat, porque é santo. Porque ele disse lá em Gênesis, Deus santificou e abençoou.
Mas Então, não, ninguém pode desfazer isso, né? mas espere só, você não completou a leitura do versículo 13. Leia o Tu, finalzinho. pois, fala aos Binei de Israel, aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados. Porquanto isto é um sinal. É um sinal. Espere só na minha versão aqui. Para que saibais Para que que saibais. eu sou Yahuwá, que vos santifica. Para que você saiba, se você sabe, que diz que conhece a Yahuwá e não guarda o Shabat, você não sabe quem ele é. Você não conhece ele. Você não conhece ele. Porquanto guardareis o sábado, porque santo é para vós. Você tem que separar o Shabat para oração, para santificação. É palavra, é a palavra. Ah, mas é Velho Testamento, nós vamos ver no Novo. Aquele que o profanar, certamente morrerá. Ah, mas ninguém morreu. Morre sim. Espiritualmente. Espiritualmente está morto. Está em trevas. O que nos faz viver é a plena obediência da palavra. É a saúde para nós. Você falou, né? Êxodo 23, 25. Sim. Abençoará o vosso pão e a vossa água. Bom, depois nós vamos ler o versículo completo. Porque qualquer que nele fizer alguma obra será extirpada do meio do povo. Então, quem desobedece o Shabat não pertence ao povo. Ele não é da família de Israel. Aí fala, não, mas Israel é uma coisa, a igreja é outra. Não. Abraão. Fatiei uma nação. Abençoarei Os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. amaldiçoarem. Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, que agregarem a plena obediência. Sim, mas ele fala mais uma coisa aqui no 12. Ele fala assim. Fartiei uma nação. Que nação? Israel. Êxodo que nós estamos lendo aqui. O Êxodo 31. Os que dão plena observância. Israel. Quem que é porque Israel, ele recebeu esse nome lá no Val de Jacó. Até então, eles eram chamados de hebreus. E Abraão, quando ele foi chamado, ele não era hebreu, ele não era israelita, ele era de Ur dos Caldeus. Ele era um idólatra. Mas Yahweh conhece os nossos... De famílias de idólatra. Exato, o pai dele era feitor de ídolos. Mas Yahweh conhece o coração daquele que vai obedecer e ele chama. E ele conheceu Noé e ele conheceu Abraão. E ele disse, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E Yahweh ia mostrar. A terra é aquela lá de Israel, irmãos. E fartiei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas as nações da terra. Como? Lá no Efraim, lá no 49. Bem, e aí nós estamos lendo em Gênesis, Êxodo 31, 6 dias se fará a obra. Porém, o sábado do descanso, o sétimo dia é o sábado do descanso, santo a Yahuwá. Qualquer que no dia de sábado fizer obra, certamente morrerá. E morre mesmo, viu, irmãos? Morre mesmo. Não fisicamente, espiritualmente. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Tá aí, irmã, não é para nós. Então, nós vamos lá em Gálatas 3, 29. Ah, não é para nós? Então tá, não é para nós, é para Israel. Tá.
Então, vamos lá. Novo Testamento? Novo Testamento. Você diz que a Bíblia é só do Novo para cá? Então, vamos ler no Novo. Coríntios, Gálatas 3, 29. Eu vou ler, você comenta. E se sois do Mashiach, do Messias, de Yahushua, quem que você é? Você, então, é da descendência de Abraão. E você é herdeiro... Conforme a promessa. Que promessa? Que ele fez para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. Em ti farei uma nação. E todas as nações serão benditas em ti, Abraão. E se sois do Mashiach, você é do Mashiach. Então você é descendência de quem? Abraão, de Abraão, Isaac e Jacó. E tem uma coisa, você é da família de Yahuwah. Você é agregado da família de Israel. Leia João 14:15. João 14:15. Se me amardes, isso. Se você amardes a Yahuwah, se você ama Yahuwah, Yahushua, né? Se me amardes, porque era Yahushua que estava comunicando. Era Yahushua que estava falando. É Yahushua. Quem é Yahushua, irmã? É o que você chama de Jesus. Só que o nome dele é Yahushua, porque ele é hebreu. Ele é um hebreu, ele é um israelita, ele é da tribo de Judá. Ele é um galileu, da Galileia. Ele é um judeu puro. Como é que fala? Puro, genuíno. Como é que ele pode chamar Jesus se esse nome não existia? O J não existia? J veio existir de 600 anos para cá? Como que ele podia chamar Jesus? Não, ele não... E foi falado, e nome não se traduz. Se você for para qualquer lugar desse planeta, o teu nome será o mesmo que você tem no Brasil. Nome não se traduz. Então, traduziram Yahushua. Pega um passaporte, peça um passaporte para quem vai para a Rússia, para quem vai para os Estados Unidos, para quem vai para a Inglaterra. Se ali começaria, então, a mudança do nome, porque ele está indo para outro país. E lá quem está indo é o José. Quem está indo lá é o João. João. Se me amardes, se você ama Yahushua, guardareis o que ele está falando? Os meus mandamentos. Se ama. Agora, se não ama, a palavra, ela não... Eu estou lendo no Novo Testamento. A palavra, ela não pode mudar. Não, e diga aquela de 1 João. Agora, segundo João. Tá. Tem uma palavra um pouquinho pesada para quem não quer receber. Mas agora, para quem quer receber, ela é doce. Agora, para quem não quer receber, ela é fel. Agora, você escolhe se você recebe como fel ou se você recebe como doce. Porque para nós ela foi doce. Depois da nossa desobediência, né? Porque nós conhecíamos, né? O meu esposo conhecia o sábado desde criança. E eu também. Só que as denominações tiram o sábado da gente, sabe? Nós vamos nos envolvendo nesse negócio que não precisa, mas a nossa vida é levada à plena obediência dos santos mandamentos de Yahuwah. Olha só o que está escrito em 1 João. É 1 João. 1 João 2. Versículo 3. E no primeiro versículo ele fala, meus filhinhos. Ele fala com carinho, meus filhinhos. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele fala. Então, quando chega no versículo 3... ele fala, nisto sabemos que o conhecemos. Conhecemos quem? Yahuwah. Como que nós conhecemos Yahuwah? Se guardarmos os seus
mandamentos. Quer dizer, quem não guarda mandamentos não conhece a Yahweh. Não, mas não somos nós que estamos falando, né? Não. Nós estamos lendo o quê? Estamos a nos palavra. reportando a palavra. Tá, agora veja bom, olha só. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Agora alguém diz assim, mas toda palavra é mandamento, não é só o sábado. Então, toda palavra é mandamento, inclusive o sábado. Você não pode tirar o sábado. Continuando, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Yahweh está verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Agora vem uma palavra pesada. Versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. Palavra de Yahweh. Palavra de Yahweh. E essa Bíblia foi traduzida por um padre. O mentiroso, Magalhães, vai parar onde? Você sabe a relação dos que não vão morar com o Eterno. Os mentirosos, os feiticeiros, os idólatras, os afeminados, os medrosos, os covardes, o lugar é o inferno. Então, por que não se procure? vestir de saco? Por que não obedecer? Tenha sabedoria. Agora, os mandamentos do Eterno, porque existem leis e leis. Existe a lei de Yahweh, escrita em pedra, que são os mandamentos que ele deixou. Os outros mandamentos estão no livro, fora da arca, mas as tábuas de pedra, elas foram colocadas dentro da arca. Enquanto você fala, eu acho o texto. Bom. Foi colocada na arca. Está lá junto com todas aquelas coisas necessárias da arca. A vara que floresceu. O alimento que serviu para o povo no deserto. Tudo isso fazia parte. A Torá em destaque. Amados, a palavra de Yahweh é chamando a atenção para o verdadeiro povo que está nessa terra. Meu povo, assim é o tratamento de Yahweh. Meu povo, saiba que aqui neste mundo tem o povo que é de Yahweh e outro povo que não é. Pelo modo, porque nós não interpretamos a Bíblia. Nós não temos esse poder de interpretar a Bíblia. Nós temos a necessidade de obedecer a Bíblia. Obedecer a santa palavra. É isso que é a real necessidade de todo o povo se achegar-se a Yahweh, se achegar-se a Yahushua HaMashiach, o nosso Messias, o nosso Salvador e Redentor. É essa a nossa necessidade. A nossa necessidade maior não é de pão. Não. A nossa maior necessidade
é da plena obediência da palavra. E aconteceu que, acabando Moshe de escrever as palavras desta lei num livro, não está falando dos 10 mandamentos. 10 mandamentos foi Yahweh que escreveu em tábuas de pedra. Aqui está falando do restante das leis escritas em livro. As leis que estão no livro de Levíticos. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca, não dentro. Dentro ficaram os 10 mandamentos, o concerto de Yahweh. Tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca de Yahweh, vosso Elohim, para que ali esteja por testemunho contra ti. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Então, amados, não vamos ter dura cerviz. As maldições de Deuteronômio 30, 28, a partir do versículo 15 a seguir, tem até 14, é só a bênção. Depois é só maldição para quem não obedece. Então, nós caminhando um pouquinho, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E falando de sinal ainda, nós temos que voltar lá em Ezequiel. Porque o sábado é um sinal entre Yahweh e nós. Yahweh e o seu povo. Nós já explicamos que quem é do Mashiach pertence ao povo. Quem é o povo? Israel. Esse é o povo escolhido. Esse é o povo que Yahweh escolheu para ser o seu próprio povo. Então, não existe Israel e a igreja. Não existe aliança velha e nova aliança. Não existe uma aliança que foi quebrada, um casamento que foi desfeito por causa das prostituições que o povo cometeu. Mas ela foi renovada no Mashiach, no sangue do Mashiach, mas não anulando os 10 mandamentos, porque ele diz que ele não veio anular. E nem o J, nem o Tio, nem o Iude, nem o J não, nem o Iude, passará da lei sem que tudo se cumpra. Agora, fazendo um adendo aqui, a lei, ela está no mundo. Pode matar? Não. Pode roubar? Não. Pode adulterar? Não. Pode deixar o sábado de lado? Não. Posso desonrar pai e mãe? Posso desonrar mãe? Não. Agora, só o sábado. Quer dizer, é um crime contra Yahweh. Por quê? Está escrito lá em Ezequiel. Nós vamos fazer 2 leituras em Ezequiel. Ezequiel 20 diz assim. Ezequiel 20, no versículo 10 a 13, diz assim, olha só. Eu os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. Esse povo de Yahweh, ele esteve no Egito, é o povo hebreu, é o povo da Bíblia. É o povo da Bíblia, o irmão Afonso fala isso, né? É o povo da Bíblia. A Bíblia tem um povo. É dos filhos de Jacó? Os filhos de Jacó, as 12 tribos. E deles os meus estatutos. Para quem foi dados os estatutos? Para Israel. Está lá em Romanos 9. Vê lá. Romanos 9. Deles são o culto. Deles são as promessas. É tudo para Israel. E a igreja, a congregação de hoje, porque a palavra igreja nem existe. A congregação de hoje, ela está sujeita a essas determinações. Então, deles os meus estatutos, mostrei os meus juízos, os quais cumprindo-os, o homem viverá por eles. É a vida nossa, a vida com Yahweh, uma vida plena, uma vida cheia de bênçãos. Ela depende da nossa obediência. O prolongar dos dias depende da nossa obediência. Honra o teu pai e tua mãe para que vivas muito sobre a terra. E daí vem o Shabat. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal
entre mim e eles, para que soubessem que eu sou Yahuwá, que os santifica. Tá vendo? Então, para que você saiba quem é que está se santificando, você obedece ao sábado. Se você obedecer ao sábado, você sabe o que vem na tua vida. São bênçãos. Abençoou e santificou o 7º dia. Os outros dias são para nós trabalharmos. O 7º não é para nós trabalharmos. Ai, irmão, o que eu vou fazer? Ore a Yahuwá. Ore a Yahuwá. Para que você tenha um novo rumo na tua vida. Nós não podemos ir contra a palavra. E também no Ezequiel 22, versículo 26, diz que esse sábado ele está sendo profanado. Ele foi falado lá no passado, mas ele é uma profecia para o nosso tempo. Quer ver? Os seus sacerdotes, vamos pôr aqui a palavra pastores, né? Transgridem a minha lei. Ô bem, acha aquele versículo que fala assim, é Oséias 9:9, que fala assim, ó, a minha lei para ele é coisa estranha. Mas não tira daí. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Santas. O Shabat é santo. Entre o santo e o profano, quer dizer, entre aquele que foi dado por Yahuwá e o que foi dado pelo homem, não fazem diferença. Ah, tanto faz. Não discerne o puro do impuro. E dos meus sábados, olha só, escondem os seus olhos. Não. Sábado não, sábado é para Israel. Ah, mas se você é do Mashiach, você é descendência de Abraão, meu filho. E assim sou profanado. Como que Yahuwá é profanado? Quando não se obedece o Shabat, porque é um sinal. Ai, irmã, que palavra. Não é nossa, irmã. Não é nossa. Da palavra. É a palavra. Achou, Zé? Ok. Primeiro lê Romanos lá. 9. Romanos 9. 9:9, Oséias. Muito profundamente se corrompem, como nos dias você está lendo em Oséias. Oséias. Oséias 9:9. Deixa eu ver. Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias 9. 12, versículo 12. Escrevi para eles, para o povo, né, para Israel, as grandezas da minha lei, mas isto é para ele como coisa estranha. Então, essa é uma promessa, é uma profecia. Yahuwá escreveu as grandezas da sua lei, mas isso para o povo é coisa estranha. Você quer comentar? A finalidade que Yahuwá escreveu ou deu essa mensagem para os seus profetas com o maior cuidado para que o povo observasse essas leis. Mas, pelo contrário, o povo não presta atenção ao que Yahuwá determina e fala ao povo. Olha só o que eu li aqui agora, Magalhães. Israel foi devorado, agora está entre as nações. Israel está entre as nações. Nós temos que fazer uma live explicando isso, como Israel está entre as nações. Olha só o que está falando no versículo seguinte. Bom, Israel está entre as nações como um vaso em que ninguém tem prazer. Por quê? Porque não observa a palavra. Está tudo misturado aí. Israel está entre as nações, irmãos. Israel não ficou lá só na terra de Israel, não, irmãos.
Ele está entre as nações, ele está dentro das denominações, só que ele não sabe disso. Olha só. Todavia, ainda... porquanto, versículo 9, eu estou lendo em Oséias 8, 9. Porque subiram a Assíria como um jumento montês, por si só. Mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei. Mercadejou, né? Aqui está merquem. Pois é, todavia, ainda que eles mercadejam entre as nações, eu os congregarei. Olha o que nós estamos lendo. Isso é uma profecia. Israel está entre as nações e ele vai congregar. Se uniu a mulheres, mercadejou, se misturou, mas não deixa de ser israelita. Porque a procriação também é israelita. Está aqui. Aqui embaixo está escrito em letras hebraicas, Israel. Israel é o povo de Yahweh. Aqui está escrito Efraim. E aqui, em letras hebraicas, Yahudá. Judá e Efraim. Explicando para quem não... Uma vez eu mostrei isso daqui para umas pessoas e o rapaz debochou, disse que chamou de estilingue. Não é estilingue. Isso aqui é a divisão das tribos. É encruzilhada, irmãos. Israel é um povo só. Só que quando chegou, né, bem, lá em Salomão, ele pecou. Ele fugiu da direção do Altíssimo. Ele pecou, ele fez altares para as mulheres dele, ele tinha muitas mulheres. E mulheres estranhas. Então Salomão pecou e o seu filho Roboão continuou pecando mais do que o pai. O que aconteceu? Yahweh permitiu que eles ficassem só com duas tribos. Que foi Judá, Benjamim e a metade dos levitas, porque eles não podiam ficar sem levitas. E aí, 10 tribos ficaram com Jeroboão. Isso está em 2 Reis, capítulo 11. E também está em Crônicas. Por quê? Por causa do pecado. 10 nações ficaram com Jeroboão, que era um efraimita. Bom lembrar isso, por isso chama Efraim. Efraim está lá em Gênesis 49, quando Jacó troca as mãos e põe a mão direita na cabeça do Efraim, que é o mais novo, e a esquerda no Manassés. E era para ser o contrário, mas aí há uma conversa ali, e José, porque Efraim e Manassés são filhos de José, e José fala, não, pai, a mão direita é sobre o mais velho. Ele falou, eu sei, meu filho, eu sei. Esse daqui, o Manassés, ele vai ser um grande povo. Mas esse daqui vai ser muitas nações, tá entendendo, irmãos? Efraim, tá vendo de onde vem essa palavra Efraim? E esse Israel, ele foi para onde? Porque subiram a Assíria como um jumento montês. Eles estiveram em Samaria, fizeram tudo errado, fizeram coisas terríveis, né? O Jeroboão fez altares, não foi? Aí, o que aconteceu no trajeto? O rei da Síria veio e tomou essas 10 tribos e levou cativa. Eles ficaram lá. Depois, o que aconteceu? Eles foram fugindo para as nações. Para os países. E também na dispersão, lá no ano 70, que o Mashiach falou que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. O que aconteceu com os judeus? Invasão de Tito, dos romanos lá em Jerusalém, destruíram o templo. Mataram muitos judeus, mas alguns escaparam. E onde eles foram? Eles entraram pela Espanha, Portugal, Brasil, tem muito. Teve no mundo inteiro. No mundo inteiro tem judeu, irmão. Onde está uma das maiores colônias hebraicas aqui da América do Sul? Em plena Buenos Aires. Quer dizer, então, em toda a parte do mundo, existe hebreus.
genuínos. E você pode ser um. Sim. Mas esses hebreus, esses israelitas, eles estão dentro das denominações, só que eles não sabem, eles perderam a identidade. Por quê? Por causa do pecado, da desobediência à lei. Então, agora, mesmo que eles estejam entre as nações, a promessa é que eles, se não me engano, está em Ezequiel 23, tem muitos versículos que diz, né, irmãos? E outra coisa também que está em Ezequiel 31 também, que 31, 21, ou é 30, diz que a lei, irmãos, a lei, Ezequiel, não, acho que é Jeremias, né? Ou é Ezequiel, quando fala que eles estão entre as nações, acho que é Ezequiel mesmo. E quando chega em Ezequiel 37, fala disto aqui que nós estamos mostrando. Ezequiel 37, fala que Yahushua, a promessa é que ele vem para juntar. Quando que ele vai juntar as nações de volta? Veja bem o que diz aqui em Jeremias capítulo 31. Naquele tempo, diz Yahuá, serei Yahuá de todas as gerações de Israel. Tá vendo? E elas serão o meu povo. 31, versículo 1. Eu estou pelejando para lembrar, bem, aquele que diz que farei uma nova aliança com Israel. A nova aliança, irmãos, é com Israel, porque foi quebrado. Com o próprio Israel. Oséias fala que eles renovada. É uma aliança renovada, irmãos, porque é um casamento desfeito. Por quê? Porque Yahweh se aborreceu, está lá em Oséias. Os filhos de Gomer, né? Loami, Lohuana, quer dizer, não meu povo, não amado. Ele se aborreceu. Mas aí, em Jeremias 31, ou Ezequiel 31, fala que a nova... Aqui, é Jeremias 31. Olha aqui. Eis que dias vem, diz Yahuwá, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Israel, que é Efraim, ele também recebeu o nome de Israel, as 10 tribos do norte e as tribos do sul. Judá e Efraim, que foi chamado de Israel, mas o povo todo é Israel. Então, a aliança renovada não é com a igreja. Não existe isso. A aliança renovada é com o povo de Israel. Então, se você diz, eu não sou israelita, então você está fora do povo mesmo. É duro falar isso, mas é verdade. Porque existe um povo da Bíblia, é o povo de Israel. Então, o que aqui acontece? Ele está misturado entre as nações. Lê o 32. O 32. A revivência. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto. Eles pecaram, eles erraram. Apesar... invalidaram o meu concerto. Deixa eu ler outra vez. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de os haver desposado, diz Yahuwá. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz Yahuwá, porei a minha lei no seu coração, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. A lei está escrita no teu coração, a lei já está escrita no teu coração, não mais em tábua de pedra. Você tem a lei no teu coração, na tua mente? Não. Então ainda não aconteceu. Escreverei. Então ainda Israel não está obedecendo. E o que está acontecendo? Yahuwá está buscando as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da onde?
da casa de Israel. de Israel. Leia o versículo 34, para ver que vai ser alcançado. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor e a Yahweh, porque todos me conhecerão. Futuro, irmãos. Desde o menor deles até ao maior, diz Yahweh, porque perdoarei a sua maldição, as suas maldades, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Tá vendo, irmãos? É futuro. 31, 33. Agora, a gente tem que se perdoarei. A gente tem que fazer o quê? O arrependimento, techuvá. Arrependimento é o quê? Deixar de desobedecer, né? Voltar a lembrar. A plena obediência. A plena obediência. Isso é techuvá, é arrependimento. E nós temos que nos vestir de saco e nos arrependermos. Para nós terminarmos essa live, que já está ficando um pouco extensa, Lucas 23, o Romanos lá que nós lemos, Atos Romanos. O Romanos diz que, Atos Romanos 9, só para terminar aqui, Romanos 9. Porque eu mesmo poderia, Paulo falando, porque eu mesmo poderia desejar ser separado do Mashiach por amor aos meus irmãos que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas. É tudo de Israel. Então, a congregação que hoje chamam de igreja não pode ficar fora disso. Porque é tudo de Israel. Foi dado para Israel. O culto e as promessas. Olha só os 5. Dos quais, quem? Dos israelitas. São os pais. Dos quais é Mashiach. Segundo a carne, ele nasceu aqui, ele nasceu em Israel, a mãe dele era israelita, o qual é sobre todos, Elohim, bendito eternamente. Então, o culto é de Israel, o concerto é de Israel, as promessas são para Israel e o Mashiach é israelita. Dá para fugir disto? Não dá. Lucas 4,16. Nós terminando, vamos ler então Lucas 4,16. Atos Lucas. Lucas 4,16. Atos Romanos. Lucas 16. Lucas 16. Não é 4? Não, Lucas 16. Lucas 4, desculpa, 4 mesmo. 4,16, só para terminar. 4,16. 4,16. Tá aqui. E chegando a Nazaré, onde fora criado Mashiach, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu